E aí galera, beleza? Bom dia para vocês. Vamos iniciar mais uma aula aí de literatura. Conforme combinado, hoje eu não vou fazer live, videoconferência, porque como é um conteúdo novo, eu vou precisar que esse conteúdo fique registrado, então vai ser melhor eu gravar essa aula, beleza? Então vocês irão acompanhar aí é, esse conteúdo e daqui a pouco eu vou passar uma atividade sobre ele. E na próxima aula a gente retorna à nossa programação normal com videoconferência, beleza? Hoje o cenário está um pouquinho diferente aqui, porque a minha esposa está trabalhando em home office também, então ela está usando o nosso quartinho que a gente faz de escritório, né? E eu vim aqui para o terraço daqui de casa, que é uma área externa, então pode ser que vocês ouçam algum ruído estranho ao longo do vídeo, mas não é para se incomodar não, beleza? Então vamos lá. O primeiro conteúdo, gente, dessa aula, na verdade eu vou dividi-la em três conteúdos. Os dois primeiros fazem parte da finalização das cantigas trovadorescas e da literatura medieval na Europa. E o terceiro conteúdo já vai ser um conteúdo especialmente novo, que vai tratar da transição entre o período medieval, a Idade Média, para a Idade Moderna. Então tem uma produção literária nesse momento ali lá na Europa, por volta do século XV, XIV, XV, em que a gente vai estar tratando sobre ele hoje. Então vamos lá, os dois primeiros conteúdos. Na semana passada eu falei com vocês que eu iria tratar da relação entre cantigas trovadorescas medievais com a produção literária popular brasileira dos dias de hoje. Então esse vai ser o primeiro conteúdo. Parece um pouco ilógico a gente dizer como que uma cultura medieval, coisa de quase 1.500 anos atrás, ainda se reflete na nossa cultura atual. Mas não é ilógico. Por quê? E, na verdade, é até muito, muito simples de ser compreendido. Vocês já estudaram sobre isso no ensino fundamental e já fizeram inclusive alguns trabalhos bastante criativos sobre isso, que se chama literatura de cordel, né? Literatura de cordel é considerado um gênero literário brasileiro, né? Mais especificamente da região nordeste do Brasil, e tem esse nome, cordel, por conta da forma de divulgação, da forma de publicação dessa produção literária. Porque são poemas soltos, né? Ou então um compilado de poemas em livros praticamente artesanais, né? Feitos com papel barato, numa produtividade bastante artesanal mesmo, e que são expostos em varais, em feiras livres lá do Nordeste, né? É uma produção bastante antiga aqui do Brasil e que hoje em dia ainda se tem principalmente como uma referência de tradição, né, de tradição da cultura popular do Nordeste. E geralmente os temas dessas produções de literatura de cordel são temas também vinculados a algo popular, né? Eles elegem certas figuras públicas, eles falam sobre determinados conflitos de conhecimento de todos, eles falam sobre certas dificuldades sociais, como por exemplo a seca do Nordeste, né? Uma personalidade que é muito famosa nesses cordéis é a figura histórica do cangaceiro Lampião, né? De vez em quando ele é descrito, ele é retratado, ele é citado nessas produções. Mas qual a relação que tem entre literatura de cordel e cantigas trovadorescas? As cantigas trovadorescas, nós vimos que foram a primeira expressão literária, né, da Europa. Tinha o cunho da corte, né, com os poetas, os cantadores nobres, mas também tinham
compositores populares, aqueles que compunham, que falavam sobre temas que todos da rua conheciam, né, ali naqueles vilarejos medievais e tudo mais. Como o Brasil ele foi descoberto, né, ele começou a ser colonizado pelos europeus a partir de 1500, essa cultura da cantiga trovadoresca ainda estava muito viva na Europa, muito embora já estivesse em declínio, mas ainda era muito cultivada na Europa. Automaticamente isso veio para o Brasil, né? E encontrou solo fértil lá no Nordeste, justamente por esse cunho popularesco que tinham as cantigas do período do trovadorismo medieval, né? E de qual forma? Normalmente essa literatura de cordel ela é feita de duas formas, ou melhor, para ser expressa de duas maneiras. Primeira, ela vai tratar conforme a gente falou, de temas populares no formato escrito, né? Então são poemas para serem lidos, mas ao mesmo tempo tem a sua própria versão de poema de cordel para ser cantado, que a gente conhece como repente. A palavra repente, ela deriva da expressão de repente, que são aqueles músicos populares do Nordeste que também compõem em tempo real as suas composições, as suas canções, né, seguindo o mesmo modelo da literatura de cordel, aquele jogo de rimas, né, quantidade de sílabas e tudo mais, e, no entanto, acaba sendo um tipo de cantiga também, né? Então, essa cantiga trovadoresca, ela se reflete de forma muito forte na literatura de cordel do Nordeste, beleza? Uma outra expressão literária também desse período medieval, né? Aí a gente já vai fugir um pouquinho da cantiga trovadoresca. Agora vai ser o segundo tópico dessa aula. Eu vou falar sobre romance de cavalaria. Quando a gente ouve falar, né, na palavra romance, a gente logo associa a tema que vai trabalhar com sentimentalismo, né, com amor, né, com relações amorosas. Mas nesse caso, a palavra romance, ela está nomeando um gênero textual, um gênero literário, né, que romance, em termos de gênero literário, significa uma longa narrativa, um longo texto narrativo, né, com ação, com personagens, com todos aqueles elementos da narrativa que nós já estudamos sobre isso lá no primeiro trimestre, beleza? Então, quando eu falo sobre romance de cavalaria, eu estou falando sobre a produção narrativa, de literatura narrativa da Idade Média. Até o momento, gente, nós vimos sobre a produção em verso, beleza? Que são as cantigas. As cantigas são poemas para serem cantados. Agora, o romance de cavalaria tratam de textos com parágrafos, a gente chama de texto em prosa, né? São textos estruturados em parágrafos que se contam uma história com início, meio e fim, né? Ele não chega a ser exatamente o tipo de romance que a gente conhece hoje, né? Ao longo do tempo, principalmente no século XIX, o gênero do romance ele teve uma sofisticação, foram agregados vários outros elementos, mas o romance de cavalaria ele é praticamente esse mesmo gênero, beleza? Mas o que, afinal, é o romance de cavalaria? Nesse período, mais ou menos por volta do século XII, século XIII, né, os anos de 1100, 1200 mais ou menos, a gente acabou encontrando, historicamente, lá na Europa, o momento das grandes cruzadas, né? Vocês já devem ter estudado isso em história ou estão estudando, né? As cruzadas eram europeus que estavam expulsando, né, os mouros, né, lá da Europa para tentar reconquistar a Terra Santa. Então, eles travavam várias batalhas ao longo desse percurso entre a Europa,
costa norte do continente africano, Oriente Médio, né, até eles cruzarem todo esse território ali entre o Mar Mediterrâneo para chegar até Jerusalém, conquistar a Terra Santa, eles travavam várias batalhas que eram chamadas de Guerra Santa, né, porque eles lutavam em nome de Deus, né? Então o nome dessa expressão artística, né, que se baseava principalmente nessas grandes aventuras eram chamadas de romance de cavalaria, né? Claro que tinha outros temas também. Por exemplo, romance de cavalaria, ele vai tratar, na verdade, ele vai fazer uma espécie de um resgate também de histórias antigas, lá do período medieval antigo, lá do período clássico antigo, né? Isso antes de Cristo ainda, com a cultura dos gregos, a cultura dos romanos, aquelas grandes epopeias, né? A gente até já falou um pouco sobre isso, sobre a Odisseia, né? Entre outras. E eles vão renarrar esses grandes fatos em forma de prosa. Mas aí quando chega na Idade Média especificamente, eles vão tratar de outros temas mais próprios do seu tempo, né? Um grande clássico que a gente conhece, que se originou nesse período do romance de cavalaria, são as histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, né? Todo mundo aqui já viu algum filme, já viu alguma série, já assistiu algum desenho animado, tem até jogos, né, que estão relacionados a esse tema, né, sobre o rei Arthur. Então, o surgimento das lendas do rei Arthur vieram a partir, ou melhor, em forma, né, desses romances de cavalaria. Beleza? Fecha o segundo tema, então, da aula de hoje. Agora a gente vai para o terceiro tema de uma forma bastante focada aí no contexto histórico. Bom, falamos então sobre Baixa Idade Média, né, que é esse período aí que pega aí do século XII, século XIII. Mais ou menos ali, por volta do século XIV, virando para o século XV, o homem, né, a sociedade europeia da época, vai passar por uma transformação de pensamento. E essa transformação de pensamento vai ser tão significativa que vai acabar refletindo na própria compreensão de mundo, né, que eles tinham e passaram a ter, e na própria expressão artística dessa nova visão de mundo. Esse período ele vai ser chamado, historicamente, como humanismo. A gente vai ver por quê daqui a pouquinho. O humanismo, gente, ele não chega a ser considerado uma escola literária, assim como é o trovadorismo, tá? O humanismo ele é mais considerado o nome de um momento histórico, de um momento social, de um momento quase que científico mesmo, né, de um pensamento científico daquele período lá da Europa. E isso vai se refletir na outra escola literária que vai surgir após o trovadorismo, que se chama classicismo, aí já no século XVI. Então, por isso que é importante a gente ver do que se tratou o humanismo. Lembrando, o humanismo não é uma escola literária, é uma forma de pensamento que influenciou o futuro, né, da Europa e do mundo. Mas dentro desse contexto do humanismo, a gente vai ter também uma produção literária própria deles, né, que vai refletir também essa nova forma de pensamento. Mas antes de falar sobre essa produção literária, eu vou falar a respeito primeiro do que se tratou, né, ou do que se trata esse conceito do humanismo. Então vamos lá. Todo mundo já sabe, já viu nas aulas de história com a professora Danúbia, que a Idade Média ela vai se iniciar ali no século V, nos anos de 490 e poucos, 70 e poucos mais ou menos, depois da morte de Cristo, né? Ali começa a Idade Média por conta do declínio do Império Romano. E
os séculos seguintes vai passar pelo ano 1000, o ano 1100, 1200, tudo é chamado de Idade Média. E a gente sabe que um grande fator de poder que teve nesse período da Idade Média, poder que eu falo político-social, foi a Igreja Católica. Porque ela detinha, naquela pirâmide, né, que a gente já viu, naquela pirâmide da organização social medieval, a gente vê que o clero ele ocupa o topo dessa pirâmide. Então é ele que comanda tudo, inclusive ele manda até no rei. Então a Igreja Católica tem um poder muito grande. Um dos fatores, ou melhor, um dos recursos que a Igreja Católica utiliza para poder manter esse poder sob os seus cuidados é a fé cristã. Né? Então, através das Escrituras Sagradas, a Igreja Católica ela convence o seu fiel, a sociedade europeia, de que a única verdade que existe é Deus. Você só vai poder ter uma vida plena se você seguir os preceitos cristãos. Né? O nome desse tipo de pensamento se chama teocentrismo, que significa Deus no centro das coisas. Beleza? Se Deus está no centro das coisas, então todas as minhas ações devem ser executadas, procedidas, segundo aquilo que está nas Escrituras e segundo aquilo que a igreja me fala que eu posso ou que eu não posso fazer. Beleza? Mas aí chega um momento em que o homem, quando eu falo homem, gente, eu estou falando sobre a sociedade, né? Europeu da época, ele começa a se questionar. Aí ele começa a ver que nem todas as respostas estão dentro da Bíblia ou estão dentro das Escrituras Sagradas ou dentro dos preceitos cristãos. Aí ele, por conta desses questionamentos que são naturais, o homem europeu ele começa então a buscar essas respostas através de outras formas de observação, de análise. Um exemplo simples: a chuva, o fenômeno da chuva. Por que chove? Porque Deus quer, segundo o teocentrismo. Tudo bem, Deus quer que chova, mas eu quero saber como que funciona esse processo mecânico, esse processo físico, químico da chuva. Aí que entra o papel da ciência. Então, através da ciência, o homem europeu ele vai conseguir encontrar respostas as quais ele não encontrava dentro das escrituras bíblicas. Então, ele vai se amparar principalmente na própria ciência para poder buscar essas informações. Aí a gente vai ter então um boom científico da época. Tanto é que avanços da astronomia, avanços da química, até mesmo avanços da medicina, avanços da matemática, entre outros grandes avanços, vão ocorrer durante esse período, século XIV e século XV. Né? Até depois se desembocar lá nas grandes navegações, que também foi resultado desse conceito de enxergar na ciência o caminho para encontrar respostas e então fez com que o homem evoluísse, né? Evoluísse em vários sentidos. Mas ele não esqueceu de Deus. O fato do homem utilizar a ciência para ressignificar a sua vida não significava que ele estava abandonando Deus, que ele estava se tornando ateu. Não, não é isso. Ele continuava sendo cristão, a Igreja Católica continuava ainda tendo poder sobre a sociedade, né? O homem europeu ainda era um homem crente, fiel, né, a Deus, mas só que ele usava a ciência como uma opção de complementar a sua vida, né, para responder aquilo que ele ainda não sabia. Né? Então essa mudança de pensamento da época, gente, passa a se chamar antropocentrismo, ou seja, o teocentrismo que colocava Deus no centro das coisas passa então a colocar o homem no centro das coisas. Aí vem o termo antropo, homem, centrismo. Então o homem passa a ser agora o centro das coisas, né?
a forma de se compreender o universo, a forma de se explicar o mundo, de se entender os fenômenos naturais, os fenômenos físicos, né? Toda essa forma mais científica, né, de se enxergar a própria vida, passa então por, por uma forma de, de pensamento, né, que, embora mantenha esse Deus ainda, né, como algo real para eles, né, como algo importante, mas o homem também passa a ser, como fruto de Deus, ele passa a ser também algo importante, o antropocentrismo. Por isso, o nome desse período histórico vai se chamar humanismo. Compreenderam? Aí nesse período, que vai durar em torno de 100, 150, quase 200 anos, também se terá uma produção artística literária, tá? Que a gente vai estudar isso na próxima aula, que eu vou explicar tintim por tintim. Beleza? E o foco vai ser literatura portuguesa, né? Aí a gente já vai começar a se aproximar cada vez mais da nossa literatura brasileira, né? Porque aí a gente já está próximo de 1500 ali, e eu vou tratar de um autor de texto teatral chamado Gil Vicente, que foi um grande autor português da época, né? Que influencia até hoje a literatura portuguesa e brasileira. Beleza? Grande abraço, até mais.